Cidade. Entrevista. Tem início a programação do rolê Hack and Play aqui em Caruaru. Com o tema O Futuro Nos Conecta, o evento vai contar com mais de 150 horas de atividades gratuitas. Minha gente, olha, tem comunicação, tem mercado digital, tem criatividade, tem tanta coisa bacana, vocês nem imaginam. E para ficar por dentro, a gente recebe agora o diretor de inovação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, César Andrade. César, bom dia, seja bem-vindo à Cidade FM. É muito bom recebê-lo aqui para falar, sobre essa área tão importante, que, como o nome diz do evento, conecta. E não é o futuro, é agora. E a gente precisa falar sobre isso e com estruturas preparadas para isso, melhor ainda. Para a gente começar, eu queria que você explicasse o que é esse rolê Hack and Play, que a gente está vendo os anúncios, todo mundo falando e muita gente ainda tem dúvida. Bom dia. Perfeito. Bom dia a todos aqui no estúdio, bom dia aos ouvintes. Para a gente é um grande prazer estar aqui nesse momento falando um pouquinho sobre o rolê Hack and Play e essa história surgiu por um motivo bastante simples. A gente está mudando de localização, o Armazém da Criatividade, que agora a gente está chamando de Porto Digital Caruaru, para um novo ambiente que é na Fábrica Caruá, ali mais perto do centro, mais próximo da população de maneira geral, trazendo tecnologia, trazendo inovação, trazendo criatividade, um monte de coisa legal e principalmente cultura no final das contas. E nessa conversa, quando a gente estava discutindo para fazer a inauguração, a gente falou, olha, por que não realizarmos um festival, um momento de experiência para que toda essa população aqui do Agreste e das regiões próximas pudessem participar. E aí, nesse formato, surgiu o rolê Hack and Play. Ele é um processo de descentralização, que é uma pauta que o governo do estado vem trabalhando bastante, principalmente através do contrato com o Porto Digital, que a gente está interiorizando, vai estar surgindo outros municípios no interior do estado, no sertão, que vão fazer parte dentro desse contexto de tecnologia, de inovação de maneira mais forte, principalmente empreendedorismo inovador. E Caruaru foi o primeiro local que a gente está fazendo o Hack and Play fora da capital, tá certo? Nós aqui fomos privilegiados com isso. E a gente, como já dito, vamos ter 150 horas de atividade. O evento é totalmente gratuito, tá certo? Vocês baixam o aplicativo, se inscrevem e aí no ato da inscrição vocês têm acesso a essa programação, que vai ter um monte de coisa. A gente vai ter show com Almério, a gente vai ter Caco Barcelos, que vai estar presente aqui. A gente vai ter um monte de gente, inovadores, empreendedores, criativos, que vão estar conversando, discutindo e, óbvio, procurando trazer a melhor forma possível a tecnologia e inovação para todos aqui. Bom, quando você fala em descentralização, eu posso imaginar que é uma forma também de conectar as diversas regiões do estado com a base lá no Recife. Mas o que exatamente o tema quer nos comunicar? O que é o Futuro Nos Conecta? Perfeito. A gente tem um tema, na realidade, eu vou chamar de lema, que acontece lá em Recife, que o Porto Digital se diz o seguinte, é onde as conexões acontecem. E a gente tem um entendimento muito claro que para que as coisas aconteçam, a gente precisa de pessoas, instituições, e essas coisas ou essas entidades, essas pessoas, elas precisam estar conectadas. E o grande ponto, quando a gente fala do futuro, o amanhã, às vezes o amanhã é hoje, no final das contas, porque a tecnologia a todo momento, mesmo que a gente não queira fazer parte de algum grupo social, a gente não queira acessar determinada tecnologia, etc., ela vem à nossa porta. Tá? Hoje em dia a gente tem uma facilidade muito grande de conexões. Se a gente imaginar o rádio antigamente, a gente só podia escutar através do aparelho lá. Não é o toca-disco, toca-fita, que já não existe mais. E hoje a gente consegue utilizar computador, a gente consegue utilizar celular para fazer essas conexões. A Rádio Cidade. A Rádio Cidade é um grande exemplo disso, não é? A gente consegue tanto o som, consegue também a imagem, quem quiser, obviamente, acessar pelo canal ou pelas redes sociais. Mas o grande ponto é isso. Ocorrem muitas mudanças. A gente está num período que estamos falando muito da inteligência artificial. Então, na IA, generativa, no blockchain, na internet das coisas, são vários termos novos que às vezes a gente não tem um entendimento como aquilo é gerado, mas a gente utiliza. Quem hoje
nunca ouviu falar de inteligência artificial, pode pensar que nunca usou, mas no final das contas já utilizou de alguma forma. Às vezes a gente está conversando, aparece um anúncio que a gente nem acessou aquele determinado tipo de conteúdo, é um medo que dá, nunca acessou aquele determinado conteúdo, mas aparece na nossa rede social. E nesse evento de hoje a gente vai estar falando isso, a gente vai estar ensinando as pessoas a como utilizar, como gerar e principalmente, imagine o seguinte, você quer ter uma transição de carreira. E aí você está, digamos, num emprego mais de base tradicional e você imagina, será que eu posso realmente trabalhar com tecnologia? E esse evento ele vai trazer tudo isso, vai trazer essas pessoas que têm esse conhecimento ao longo de todo o território nacional, não é? Privilegiando, claro, os nossos pernambucanos que queiram participar. Um ponto importante, a gente está chegando quase a 10 mil inscritos. Tá, Eu já fiz minha inscrição, viu? Muito bem. Quem não fez, aproveita para fazer, é gratuito, mas é uma coisa que é excepcional. A gente vai ter 2 dias principais falando de tecnologia de ponta, tecnologia convergente, tecnologia habilitadora, vai falar de IA, tá? Vai falar de cibersegurança, que é uma coisa que vem acontecendo muito, porque a nossa vida hoje, a gente fala que nossa vida é um livro fechado. Na realidade, é um livro aberto a partir do momento que você tem um celular próximo de você, né, etc. E no sábado, a gente vai ter uma programação super legal, mas também uma programação voltada para crianças, onde a gente vai ter o Mundo Bita aí, não é? Você que está em casa, tecnologia não é só para jovem, não é só para as pessoas que têm mais idade, aquelas pessoas ainda que estão começando a vida em si, que nem pensam sobre carreira, vem participar também, principalmente no sábado, que se diverte um pouco e escuta um pouco mais sobre tecnologia, sobre inovação. Seguindo a página nas redes sociais, a gente, durante toda a semana, foi vendo alguns vídeos com algumas pessoas que vão estar presentes, inclusive rostinhos conhecidos aqui de Caruaru, da nossa área da comunicação, de tecnologia. E o que eu percebi é que é um espaço reservado também para muitos cases de sucesso, né? De que é possível, sim, né, empreender de uma forma diferente, com a ajuda da tecnologia, e que a tecnologia não é um bicho-papão, porque a gente sempre tem essa pergunta agora, né? A IA vai substituir... E, na verdade, não, né? São as ferramentas que vão nos ajudar, né, nesse novo mundo. Pois é, o grande ponto é isso. A gente quer, com esse evento, com esse festival, também desmistificar esse pensamento que a tecnologia vem, obviamente, para remover determinados empregos. Claro que não. Na realidade, ela vem para ter tratativas mais eficientes dentro do processo de geração de empregos e, principalmente, é uma coisa interessante que vários empregos que vão surgir, as pessoas não têm nem ideia do que vai acontecer. Por exemplo, ninguém nunca pensou em ser influencer. Na verdade, não existia o termo influencer. E a gente vai ter influencers que vão estar presentes aqui no evento, falando um pouco sobre isso, dando alguns direcionamentos, obviamente, dentro da melhor conotação possível para que você possa utilizar a sua imagem. E, além de tudo isso, não é, de tudo isso que vai ser ofertado, agora, logo mais, em torno das 9, 10 horas, a gente vai ter a presença da governadora Raquel Lira, que está vindo inaugurar esse espaço que está tão bonito lá na Fábrica Caruá, que é o Porto Digital de Caruaru. Quem tiver oportunidade, mesmo que não vá participar do evento, passa por lá para conhecer, ver como é que funciona. E quando você fala de pessoas, às vezes, que não pensam como a tecnologia pode influenciar, nós temos um programa dentro do governo do Estado que chama Global PE, que é um programa de internacionalização em que a gente faz a imersão de empresas de base tecnológicas no exterior, em outros países. E tivemos 2 startups de Caruaru, caruaruenses, tá? A Interato e a RAD, que foram conosco lá para a Inglaterra, passearam por Londres, passearam lá por Manchester, Birmingham, e o que é que aconteceu lá? Conseguiram gerar conexões nessa imersão, conseguiram gerar novos negócios, e foi o quê? De Caruaru para o mundo. Então não percam, obviamente, essa oportunidade de participar desse evento, principalmente com essa possibilidade de expectativa de repente, trazer essa tecnologia cada vez mais aqui para Caruaru ou se tornar, de repente, um desenvolvedor de tecnologia. E um ponto importante, a gente tem algumas mesas que são voltadas especificamente para mulheres. E essas mesas vão estar mostrando aquelas jovens que são criativas, aquelas jovens que são inovadoras, aquelas professoras de instituições de ensino superior que vêm desenvolvendo tecnologia, vêm desenvolvendo inovação, aquelas mulheres que são empreendedoras, para servir como case, como exemplo para todas as pessoas que vão estar participando desse evento.
Por falar em mulheres empreendedoras, né, são nesses espaços, né, que você se conecta literalmente, conhece outras pessoas, vê exemplos de sucesso e muito do que está sendo mostrado ali você pode trazer para ajudar no seu negócio, né? E às vezes você está também num momento de transição, não tá satisfeito com a profissão e você vai num ambiente como esse e te dá um start assim, de uma virada, né, de possibilidades. Isso é muito interessante nesse tipo de evento. Sem dúvida. O César falou agora há pouco sobre as empresas caruaruenses. Renata, acho que a gente estava conversando aqui fora do ar sobre a quantidade de empresas que vão se instalar no Porto Digital aqui e são mais de 50, né, César? Em torno de 50 empresas que vão estar lá. E eu vou dizer uma coisa mais, viu? Fila de espera já para embarcar lá no Porto Digital de Caruaru, tá? Foi um sucesso absoluto essa mudança. A que elas se dedicam, para a gente entender? Amanhã, por exemplo, é o dia do gamer. São empresas que produzem jogos, elas produzem aplicativos. A que elas se dedicam? Quem são essas pessoas que estão no Porto Digital? Perfeito. É muito variável, no final das contas, porque quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de criatividade, você tem vários setores econômicos que vão ser atendidos, claro, mas principalmente com um adensamento territorial. O que é que eu quero dizer com isso? Você tem arranjos produtivos locais, a gente tem Caruaru, Toritama e Santa Cruz é muito forte quando a gente fala de moda, têxteis e confecções, que é uma base tradicional no final das contas e tem um alto nível de empregabilidade aqui para a região e movimenta muito, obviamente, a economia. Tem uma mobilização muito satisfatória no final das contas. E parte dessas empresas, quando ficam dentro desse meio, que atrai empresas que vêm de Recife ou que vêm do Sertão ou de outros estados para cá, é justamente isso. É aquela possibilidade de gerar o seu negócio voltado para aquele arranjo produtivo. Então, a gente tem várias empresas que estão associadas aos arranjos produtivos locais, principalmente para logística, principalmente para geração de marketplace, obviamente utilizando inteligência artificial, utilizando predição dentro daquelas empresas que fazem parte. E aí, imagine o seguinte, eu tenho um empreendedor de base tradicional, que tem a sua facção, tem a sua lavanderia, etc. Obrigatoriamente, ele poderia se tornar um empreendedor inovador? Não necessariamente, mas ele pode se conectar, por isso que é importante o tema desse evento, ele pode se conectar com essas empresas justamente para entender como a tecnologia pode melhorar os seus negócios. Há um tempo atrás, na época da pandemia, obviamente os negócios diminuíram. As pessoas que vinham de ônibus para trazer as pessoas que iam fazer compras para os outros estados, não podiam vir aqui. E o que acontecia? Eles utilizavam o WhatsApp como modelo de comércio, só que era uma coisa um pouco bagunçada, porque você estava no meio do grupo, vinha moda praia, depois vinha parte de lingerie, vinha moda festa, e você não conseguia. Vinha um bom dia. Vinha um bom dia, vinha tudo que você podia imaginar. E aí a gente começou a ter startups, por exemplo, voltados para compras, de formato digital, em que você conseguia, obviamente, organizar todo esse processo. E, obviamente, vem festivais que vêm associados a isso, vem formas de modelo de negócio, principalmente voltados à rede social, e, claro, gera emprego, gera renda, e principalmente faz com que o município ele possa se tornar uma vitrine e principalmente gerar mais negócios. Estamos conversando com o diretor de inovação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, César Andrade, sobre principalmente o rolê Hack and Play, que começa a ser realizado hoje em Caruaru e marca aí a inauguração do novo local do Porto Digital, antigo Armazém da Criatividade. César, ainda falando sobre o Porto Digital, você falou aí que tem uma fila de espera. Eu queria saber como é esse processo para ter uma oportunidade lá e o que é que tem lá disponível. Maravilha. Obviamente vão acessar o site, não é? Vai entrar o portodigital.org, é só acessar pela internet. Lá dentro você se candidata. Você pode ir pela internet, mas também quem quiser tomar um café, passa lá na Fábrica Caruá.
Lá dentro tem a gestora chamada Pamela Dias, vai receber você, qualquer pessoa, excepcionalmente bem. Lá dentro você pode ter o processo de inserção da sua empresa, incubação daquelas empresas que são mais iniciantes, que estão em estado mais recente, que a gente chama mais em early stage, ou pré-seed ou seed na parte de investimento. A gente tem sistemas de coworking, a gente vai ter lá também cursos voltados para pós-graduação, mestrado, doutorado, que vai ser com o CESA, tá? Que é um ICT que fica localizada lá em Recife e localizado também na Europa, junto ao Porto Digital Europa, que é outra ação interessante do governo do estado, começou recentemente. Mas, ao mesmo tempo, você tem a possibilidade de entrar em contato com essas pessoas. Para aquelas empresas mais iniciantes, você tem um processo de incubação. Nesse processo de incubação, você tem mentoria, nessa mentoria você tem auxílio à melhoria do seu plano de negócios, obviamente voltado para a parte de tecnologia e inovação. Você entende como trabalhar com marketing digital para essas empresas de base tecnológica. Você tem possibilidade de contato com investidores, que é outro ponto super interessante. Tem a possibilidade de receber auxílio para desenvolver projetos inovadores para captar recursos, tanto do governo do estado, governo federal, mas também de outras empresas parceiras e, principalmente, no auxílio a conseguir a sua carteira de clientes para aquela tecnologia que você está desenvolvendo. E aí a gente vai de tudo, desde modo autoral, tá, em que a Caruaru é muito forte no processo de criatividade, até chegar a tecnologias mais disruptivas, tecnologias, digamos, mais avançadas, que pode, de repente, contribuir, inclusive para a área de jogos. Então a gente tem um grupo aqui que trabalha com games, que é referência, e que vem conectando chama-se Playnambu, que é uma associação, um grupo que trabalha justamente com isso, para que os nossos jogos também digitais fiquem cada vez mais competitivos. Ô César, para a gente entender um pouco o impacto, pelo que você nos fala, o Porto Digital já começa com uma perspectiva de ampliação, né? Você tem fila de espera, então já tem uma perspectiva de ampliação. Para a gente entender o impacto social, você tem uma estimativa de movimentação econômica, de geração de empregos a partir da instalação do Porto Digital aqui? Opa, vamos lá, são números bons, viu? Na realidade é o seguinte, o Porto Digital lá em Recife, ele funciona em um bairro, tá? Que é um distrito de inovação, que é a Ilha, lá no Recife Antigo. Lá a gente tem uma movimentação de 6,4 bilhões de reais. E, ao mesmo tempo, a gente tem contratados 22 mil pessoas que circulam no bairro, só de pessoas que trabalham. Com o processo de interiorização, que está acontecendo agora, tá? A gente tem Caruaru, a gente vai ter em Petrolina, a gente vai ter, que é uma unidade grande, por sinal, que vocês vão saber muito em breve aonde vai ser, como vai ser. Inclusive, quem tiver interesse em saber aonde vai ser, acessa as páginas da Secretaria de Ciência e Tecnologia, vocês vão ver um prédio muito bonito na beira do rio lá, maravilhoso. A gente vai ter em Araripina e a gente vai ter em Garanhuns. O que é que vai acontecer? Cada empresa dessa, no mínimo, você tem 4 pessoas que estão vinculadas diretamente. É o mínimo de funcionamento delas. Desculpa, só te interromper, daqui a pouco você retoma, só para a gente entender qual foi o critério para instalação nessas cidades específicas. Perfeito. Na realidade, são massa crítica. Tá? Essas cidades são, eu considero, já bastante desenvolvidas em termos de tecnologia, em termos de inovação. Elas têm faculdades, têm universidades, já têm um ecossistema de desenvolvimento maduro, associações que já entendem o processo de importância de inovação, como acontece aqui com a SIC, que faz parte aqui de Caruaru, e principalmente a escolha base, pessoas que tenham aquele conhecimento necessário para iniciar o processo, que é aquela famosa massa crítica de pessoas para desenvolver. Se a gente pega uma cidade em que a gente não tem, obviamente, iniciando negócios de tecnologia, se a gente não tem pessoas que trabalham com tecnologia, a gente pode inserir? Pode. Agora, obviamente, a linha de crescimento ela é muito mais lenta. E aí, voltando para aquele assunto daquele faturamento de 6,4 bilhões, esses municípios vão estar entrando nesse processo de partida. A gente já tem 200 pessoas, aproximadamente, no mínimo, que já estão contratadas, vinculadas lá ao Porto Digital. Obviamente, de maneira indireta, você já pode multiplicar entre 2 e 4 vezes quem vai estar sendo beneficiado, principalmente com negócios, fora as empresas que são beneficiadas. E aí a gente vai fazer o seguinte. Então são 200 contratados já aqui em Caruaru? Diretamente. Com aquelas empresas de base tecnológica. Okay. E aí o que é que vai acontecer?
A gente agora, tudo acontecia muito na capital, muito no mar. Agora não. Agora a gente está trazendo para o agreste, a gente está trazendo para o sertão e fazendo com que as coisas fiquem mais próximas, que as coisas fiquem realmente conectadas. E quando a gente pega esses municípios dentro dessas regiões de desenvolvimento, eles foram escolhidos justamente por esse motivo, de você ter a massa crítica, de você ter uma infraestrutura necessária, inicial, e principalmente pelo raio de atuação. Então, Caruaru, quando a gente pegar Caruaru aqui, então Santa Cruz se beneficia, Toritama se beneficia. Quando eu pegar, por exemplo, Petrolina, Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, Vermelho já se beneficia. Quando eu vou pegando todos esses interiores aqui do estado, toda aquela população se beneficia. E o ponto mais importante, quando a gente fala desses investimentos, é que o cidadão e a cidadã ele tem um direito de escolha, principalmente os jovens, se eles vão querer sair da sua cidade, da sua cidade natal, se querem ficar longe da família ou se eles querem ficar perto da família com empregos, inclusive com valores maiores do que a média, que são empregos voltados para a tecnologia, e principalmente ele decidir se ele quer se tornar um empreendedor, ou seja, se ele quer se tornar patrão ou se ele quer se tornar empregado. Então, quando você traz esses investimentos, esses arranjos estruturadores para dentro desses ambientes, é justamente isso. Tem uma mobilização econômica, mas principalmente que o cidadão e a cidadã eles fiquem satisfeitos, possam melhorar a qualidade de vida daquela cidade e a gente tenha, obviamente, um ambiente cada vez mais feliz, principalmente mais conectado com o que está vindo do futuro, o que está acontecendo agora e o que vai estar por vir muito adiante. Eu tenho uma questão também, Renata, sobre competitividade do Estado com outros estados. Por exemplo, o estado do Ceará é o terceiro estado do Brasil com a maior quantidade de data centers. Isso. A gente tem um projeto para isso, para atração de investimentos para data centers, que no caso seria o ambiente ali para armazenamento de dados, né? Perfeitamente. Obviamente, os data centers, você tem a escolha por ele, depende de vários fatores, principalmente de cabos submarinos ou, de repente, algum shift para que você coloque e passe esse cabo submarino. Existe já um projeto que está sendo direcionado pelo governo do estado para atração de cabo submarino e, na realidade, Pernambuco já tem um data center, inclusive Tier 3, que fica em Boa Viagem, de nível internacional, e isso acontece justamente pela atração que está acontecendo de pessoas, de negócios, e quando eu atraio pessoas e atraio negócios, eu preciso de uma coisa básica que é chamada de infraestrutura. E a infraestrutura, quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de inovação, ela é de internet. A gente pode interiorizar isso também? Claro. Agora depende, como eu disse para você, depende de alguns fatores. Depende do fator de demanda, e depende do fator de conexão de chegada do cabo submarino. Então, o cabo submarino, para você trazer para a costa, obviamente tem um certo valor que vai estar associado, que ele pode trazer a informação, mas pode trazer, por exemplo, energia elétrica. Se eu passar um cabo submarino próximo de Fernando de Noronha, eu posso levar energia elétrica para Fernando de Noronha através do cabo submarino e também, obviamente, o fluxo de dados. E eles precisam de um resfriamento grande, no final das contas. Então, tudo isso tem que estar associado em saber se eu preciso ter uma estrutura física no interior do estado ou eu preciso de cabos de conexão que levem aquele fluxo de informações de um lado para outro. Então, isso é um ponto relevante a se pensar, mas claro que os tiers, que são esses data centers, a dependência Tier 1, Tier 2 e Tier 3, eles vão ficar próximos aonde tem maior demanda e principalmente aonde tem mais mão de obra qualificada. Então, no partir do momento que Caruaru entrou nesse rolê de tecnologia, inovação, de estrutura física, de faculdades de qualidade que já fazem parte daqui, de universidades de qualidade que já fazem parte daqui, de empresas de base tradicional, de empresas industriais, a gente está no distrito industrial agora, que precisam dessa tecnologia, obviamente novos negócios chegam e principalmente empreendimentos estruturadores. Muito bem. Que conversa tão bacana, viu? Eu estou empolgada com o Machado, eu estou lá, viu? Conversamos com o César Andrade, que é o diretor de inovação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, falando sobre o Hack and Play. Hoje tem o Caco Barcelos por lá, né? Opa, tem muita coisa lá, na verdade, viu? Tem Caco Barcelos, vai ter muito empreendedor inovador. A gente vai ter as pernambucanas inovadoras hoje, que é super legal, que eu acho que vale a pena ver essas mulheres que estão trazendo inovação.
as mulheres que são empreendedoras. A gente vai ter também algumas oficinas, tá? Essas oficinas também são gratuitas. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre IA, quem quiser conhecer um pouco mais sobre programação, quem quiser conhecer um pouco mais sobre economia criativa, é só baixar o aplicativo, ver lá o que você lhe interessa. Inclusive tem um mapinha do evento que você pode ver para localizar. Estava só observando aqui. E não perca a oportunidade não. Acessem, escolham lá, façam sua programação já no aplicativo e participem, inclusive, das oficinas para aprenderem coisas novas. Perfeito. Aí o aplicativo, gente, quando você se inscrever, ele vai gerar um QR Code, só é apresentar lá na frente e tá liberado. E é gratuito, hein? Tudo de graça. Obrigada. Imagina. Obrigado, César. Imagina, eu que agradeço, reforço o convite e daqui a pouquinho, lembrando, a gente vai ter a presença da governadora para fazer a inauguração e agradecendo, claro, ao governo do estado que fomentou todo esse evento. Então, nós somos o patrocinador único e esse momento é ímpar, tá? Que vai ser uma experiência que eu vejo aqui para os caruaruenses e, obviamente, os outros cidadãos que moram aqui nas circunvizinhanças de ter essa imersão em tecnologia e inovação. E vamos embora participar, que é muita coisa boa que a gente vai ter lá. Vamos lá? Vamos. Ela está aqui já. Aline já está ali na nossa redação.